Olá, amigos, sejam bem-vindos ao nosso canal no YouTube. Meu nome é Renata Barros, estamos aqui com o nosso querido irmão Nilo Moroni, mais uma vez em nossa casa, fazendo essa palestra. Obrigada, Nilo, por participar conosco nesse momento. Eu que agradeço, Renata. Um abraço no coração de todos, do Celuz, essa casa iluminada, de tantos trabalhos na evangelização. É um prazer sempre estar com vocês. Moroni falará hoje sobre a lei do progresso. Vamos fazer a nossa oração inicial. Amado Mestre Jesus, agradecemos a oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome na noite de hoje, que possamos apreender todo o conhecimento que o nosso irmão nos trará, sintonizando os nossos corações com um plano maior. Graças a Deus, graças a Jesus, que assim seja. A palavra é toda sua. Então, mais uma vez, o nosso abraço no coração de todos que nos assistem nessas redes sociais que facilitam bastante esse intercâmbio conosco, ainda mais com uma matéria que liga nossos corações, como essa matéria da lei do progresso, aonde inevitavelmente vamos falar um pouco e depois adentrando o espiritismo do Mestre Jesus, como está a figura aí na tela. Jesus está dizendo aqui, registrado por João no capítulo 16, versículo 33. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. A gente, às vezes, lendo rapidamente, sem a expressão, sem os significados das palavras e as frases que Jesus está nos colocando, nós passamos pela lição rapidamente, não retemos, às vezes, a profundidade do evangelho aqui de Jesus, o que ele está querendo nos dizer. Ele está localizando, primeira coisa, ele está nos deixando bastante claro aonde que nós teremos aflições é neste mundo, é agora. Então, o Espiritismo vem para completar essa explicação, sempre lembrando daquelas classificações dos mundos que está lá no capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, aonde Kardec vai descrever, ele vai nos explicar que é uma classificação mais didática, pedagógica, para nós entendermos isso, que não é estanque, não tem talvez linhas tão nítidas de separação de uma classificação de mundo para outro. Mas ele vai dizer que existem os mundos primitivos, os de provas e expiações, os mundos de regeneração, depois os ditosos e, por fim, os angélicos. Neste mundo, então, Jesus está nos localizando nessa pedagogia de Kardec, no mundo de provas e expiações. A segunda classificação. Lei do progresso é a encomenda da casa do Celuz. Lei do progresso. Se é lei do progresso, o Espiritismo tratando ela aos fundamentos do Evangelho de Jesus e o Espiritismo, nós podíamos dizer tranquilamente que a lei é de Deus, a lei é divina. Essa lei do progresso, impostas pelo grande amor de Deus Pai Criador a todas as suas criaturas. Que nós podemos fazer as perguntas: quem são que vão progredir? Deus não fez distinção, é todas as suas criaturas. E Jesus deixa aqui, então, para nós, esse legado. Nós estamos no mundo, ele localizou o mundo tem as aflições e ele pede ânimo, porque ele vai dar o que agora para nós? Quem que é ele agora para nós? Ele é guia, a gente faz a pergunta. Jesus é o modelo? Então vamos deixar essa questão para nós ir respondendo durante o nosso encontro. Mas nós vamos fazer mais uma pergunta.
o que é guia, o que é modelo, e como que Jesus, esse guia e modelo, já vamos adiantando, né? A questão 625 do Livro dos Espíritos, a questão fundamental do encontro. Como é que Jesus venceu o mundo? De que forma ele vence o mundo? Algumas doutrinas qualificam Jesus já ungido, criado perfeito por Deus e trazendo todo o mundo, o reino de Deus para nós numa pureza criadora. Mas nós sabemos que na justiça de Deus Pai e na lei do progresso, todos criados puros e ignorantes, como diz a doutrina espírita. Todos nós fomos criados assim, inclusive o Mestre Jesus. Mas ele foi criado, então, nessa evolução do espírito com o seu merecimento. As questões são meritórias e não de favorecimento de Deus Pai. Senão ele seria injusto. A pergunta que a gente pode fazer é: por que que Deus Pai criaria um ser perfeito ao modo de Jesus e deixaria nós essa caminhada em mundos progressivos, que nem falamos da classificação aqui, nesse sentido? Bom, a lei do progresso ela está bastante esmiuçada na parte terceira do Livro dos Espíritos, quando vai tratar das leis morais. Está lá no capítulo 1 da lei divina natural, depois o 2 da lei de adoração, o 3 da lei do trabalho, importantíssimo, né, também. A 4 é a lei de reprodução, o capítulo 5, a lei de conservação, o 6, lei de distribuição, e o 7, lei de sociedade. O 8º, então, é a lei do progresso, e vai se completar com o capítulo 9 da lei de igualdade, o 10 da lei de liberdade, e o 11 da lei de justiça, de amor e caridade. Respeito a alguns que dizem que são 10 leis morais aqui, mas o Livro dos Espíritos aponta essa última lei de justiça, de amor e caridade, fazendo um fechamento de todas as demais. Ficamos, então, agora na lei de progresso. Está lá nas questões 776 a 802. Nos subitens, estado de natureza, marcha do progresso, povos degenerados, civilização, progresso da legislação humana e influência do espiritismo no progresso. Mas nós vamos passear um pouquinho pela questão 918. Mas tudo a ver com a lei do progresso, que é nosso tema de hoje. Tudo a ver. Nós vamos fazer várias incursões em várias questões do Livro dos Espíritos. E justamente na busca e tendo certeza da base que essas questões nos trazem, que não é tão somente, então, restrita a essas questões da lei do progresso que a gente citou, mas todas as outras nos dando, eu diria até, nos impulsionando com a doutrina espírita para o entendimento da lei do progresso. Caracteres do homem de bem. Está assim titularizado pelo codificador Allan Kardec, a questão é 918 dentro desse item. Por que indícios se pode reconhecer em um homem o progresso real que lhe elevará o espírito na hierarquia espírita? Lembrando que essa tradução de Guilom Ribeiro traz hierarquia espírita. A tradução e outras, que nem de Evandro Noleto, mais recente, eles denominam hierarquia espiritual. Eu me filio à hierarquia espiritual porque entendo que o progresso real do homem estaria contido na hierarquia espiritual e não espírita somente, talvez nos entendimentos que espírita seja tão somente a nossa doutrina. É lei de Deus, então ela estaria no arcabouço todo espiritual, né? Mas com respeito de quem possa entender diferente, é claro. O que é a resposta dos espíritos nessa questão, quando diz reconhecer um homem pelo progresso real?
a resposta dos espíritos. Vamos esmiuçar um pouquinho mais a questão? Indícios que se pode reconhecer num homem esse progresso real, que eleva o espírito a essa hierarquia espiritual. Essa que é a questão. Os espíritos vão dizer, o espírito prova a sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus. E depois tem a segunda parte da resposta. São todos os atos, então não são alguns. Todos os atos representam esse progresso. E a espiritualidade vai completar. Quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Então, meus irmãos, que raciocínio, que resposta fundamental para nós entendermos o progresso do homem. Como é que eu começo, talvez, a dar os primeiros passos nesse progresso real? Por que será que Kardec pergunta real também, né? Da realidade, da criação dos espíritos dentro da lei de progresso de Deus e não aquele progresso entendido por nós, né? E não o progresso relativo que a gente possa entender, inclusive com alguns conceitos materiais, né? Por isso que ele é real. E quando a gente antecipa e compreende essa vida espiritual. Então, na nossa vida de evolução desses espíritos, nós estamos dando os primeiros passos com essa doutrina maravilhosa, nos antecipando a compreensão da vida espiritual. Nós daqui entendendo muito mais da vida espiritual, que é o nosso futuro. Uma questão fundamental aqui nesse sentido. Agora nós vamos passar uma telinha, que daqui a pouco até eu vou tirar ela para a gente falar mais coisas. Ela está aqui, então, com uma engrenagem. O que será que é essa engrenagem? Vamos lembrar o tema da palestra, Lei do Progresso. O que significa essa engrenagem? O que vai significar também essa alavanquinha aqui? O que ela pode significar aqui para nós? O que é essa alavanquinha aqui? Né? O que ela significa, esse pedalzinho aqui? E esses dentes, onde tranca numa alavanca? Então, vamos ficar com essa imagem, a gente vai tirar ela para poder interagir com as lições, mas nós vamos voltar com ela depois, tá bom? Vamos ficar com ela na nossa mente. É uma engrenagem que buscamos na internet para facilitar o entendimento aqui do que é a lei do progresso. Muito bem. Agora, a questão próxima, ficando com a imagem da engrenagem, né? É a questão 118. E a questão é simples. Ela está lá também, o fundo dela na questão 119, 778, 805 e algumas outras. A pergunta de Kardec. Está se falando e a espiritualidade está nos trazendo, eu imagino o codificador fazendo a qualificação das questões, né? E ele toma conhecimento, está lá codificando todas aquelas mensagens recebidas de que existe a lei do progresso. E ele vai entrar com a questão 118. Podem os espíritos degenerar? Vamos lembrar lá da alavanquinha. Tem uma alavanquinha lá trancando uma engrenagem. Pode os espíritos degenerar? Não, é a resposta. À medida que avançam, compreende o que os distanciava da perfeição. Concluindo uma prova, o espírito fica com a ciência que daí lhe veio e não a esquece. Pode permanecer estacionário, mas não retrograda. Não tem jeito. Então, nós vamos pensando, como assim?
por que será que não tem como retrogradar? Nós já vamos explicando. Se é lei do progresso, e nós falamos no início que ela é lei divina, Deus coloca a travinha para nós não poder descer os degraus de volta. Puro amor de Deus, eu entendo assim. Puro amor de Deus. Então diz aqui, não, à medida que avançam, compreendem o que os distanciava da perfeição. Concluindo uma prova, o espírito fica com a ciência. Ele não esquece, então, da prova que ele passou e que veio e não esquece. Como é que é a nossa pergunta lá no início, naquela imagem bonita de Jesus, em João 16:33? Tenha um ânimo, eu venci o mundo. É isso que Jesus nos diz. Como é que ele venceu o mundo? Porque ele também está submetido às leis de Deus Pai Criador. O Espírito não degenera, ele não retrograda. A 119, uma questão bastante interessante, que dentro da matéria do progresso ela pode surgir. Não podia Deus isentar os espíritos das provas que lhes cumpre sofrer para chegarem à primeira ordem? A pergunta aqui é aquela assim do aluno. Prof, não dá para dar as notas aí, a gente sem precisar estudar e passar nas provas? É mais ou menos assim, né? A pergunta. A espiritualidade vai responder o quê? Se Deus é o mérito das suas criaturas, que por ali que ele analisa, por aí que está o progresso de cada um. Se Deus os houvesse criado perfeitos, nenhum mérito teriam para gozar os benefícios dessa perfeição. Onde estaria o merecimento sem a luta? Demais, a desigualdade entre eles existente é necessária às suas personalidades. Acresce ainda que as missões que desempenham nos diferentes graus da escala estão nos desígnios da providência para a harmonia do universo. Além de toda a explicação que a espiritualidade nos dá aqui, dessa igualdade da criação, entra dentro do progresso de cada espírito, aonde eles se localizam, inclusive, digamos, na escada evolutiva, o degrau da personalidade de cada um. Em quais situações nós nos encontramos? Voltamos a Jesus, ele vai contar uma parábola dos talentos, são 3 servos que o Senhor vai sair, né, de férias, afinal vai deixar-lhes responsável pelos seus talentos e vai dar como a capacidade de cada um. Nós vamos fechando a ideia de como que vai funcionando, cada um dentro das suas possibilidades, dos seus merecimentos que o espírito tem que passar. Muito bem. A questão agora é a 580, bem redondinha, questão 580. Queridos, só lembrando que nós estamos, como falamos, transitando em várias questões dos livros dos Espíritos. Mas o título é Lei do Progresso, lá da parte terceira. Mas para ver como é tão saliente nas nossas vidas essa amorosidade de Deus, da lei do progresso, que nós não retrogradamos, que está permeando, como falamos, diversas questões, talvez até quase a totalidade de questões do nosso livro dos Espíritos. A 580 diz assim: o espírito que encarna para desempenhar determinada missão, ele tem as apreensões idênticas a daquele outro que o faz por provação? Então, Kardec separou a questão. Ele pergunta: um espírito tem determinada missão e o outro ainda provação. Como será que isso ocorre? Vem a resposta. Com base que o espírito adquire as suas experiências.
Não, porque traz a experiência adquirida. Gente, nessa questão 580, o fundo dela está contido aquela lei 11ª do Livro dos Espíritos que falamos, que é a lei de justiça, de amor e de caridade. Se o espírito passou as suas provações e ele venceu elas, Jesus venceu o mundo, Jesus venceu tantas quantas foram necessárias provações para ser o espírito evoluído que ele é. Aquele espírito que passa pela provação, e aí está uma das engrenagens da evolução, que ela não volta. Se eu passei a provação e passei bem, eu passei a prova, eu tirei a nota necessária para passar na prova, fazendo a relação sempre, né, com a nossa formação educacional aqui da Terra, eu não tenho necessidade de voltar. Se fosse fazer a relação, eu fui diplomado naquela prova, recebi o meu diploma, né? Então eu não volto. Essa é a justiça de Deus. Não porque traz a experiência adquirida, ele já tem a experiência, ele não precisa, então, da provação. Essa que eu diria assim, é magnífico, né? Da lei de Deus, essa travinha que ele coloca e a gente não tem essa necessidade de retrogradar, então. Vamos na questão agora, a 780. O progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? Queridos, e por que trazemos essa questão? Que está esse princípio nas obras básicas, na nossa base doutrinária do Espiritismo. E que aí fora, nas filosofias do mundo, nas psicologias do mundo, a gente não encontra essa definição. É um princípio nobre da doutrina espírita. Ela nos esclarece que o progresso intelectual vai engendrar o progresso moral. Resumindo, numa escala divina, Deus nos dá a inteligência, as condições de trabalho para nós, com o nosso mérito, alcançarmos as condições morais. Nós temos implantado em nós a consciência, questão 621 do Livro dos Espíritos, não podemos esquecer. Aonde está escrita a lei de Deus? Na consciência de cada um de nós. Para nós não justificar que estamos fazendo as coisas erradas e dizer, mas eu não tenho consciência das coisas. Tem. Deus é magnânimo na sua criação. Ele não errou nas condições que ele nos deu. Talvez nós, por ignorância, ainda não desenvolvemos certas sensibilidades para alcançar esse beneplácito, né, que Deus nos dá de dar a consciência junto. Então, uma coisa é outra, depende muito de nós. Lembrando, como é que é a questão 918? A gente antecipar as coisas da vida espiritual, que é a vida do futuro. Nós fazermos entendimento agora. E eu posso fazer isso? Aí eu preciso ser letrado, eu preciso ser muito... Não. É só ter o tempinho da gente poder pensar que a vida espiritual é a vida verdadeira, né? A que nos espera, afinal de contas, como espírito. O progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? Voltamos na questão. Decorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente. Kardec vai fazer a 780 aí imediatamente. Como pode o progresso intelectual engendrar o progresso moral? Eles respondem, fazendo compreensivos o bem e o mal. Que resposta! Parece muito simples. Vamos pensar. Qual foi a minha atitude? Eu me pergunto.
Eu estou fazendo um balanço da minha vida. Questão 919, Santo Agostinho vai dizer: fazei o que eu fazia enquanto estava na terra. Perguntava se as minhas atitudes, as minhas andanças terrenas ofendiam a Deus, o próximo e a mim mesmo. O que Santo Agostinho estava fazendo se ele não estava na prática da questão 918? Antecipando as coisas, a vida espiritual das situações de vida, né, dele. Então, é compreensível o bem e o mal. Eu posso estar fazendo isso. Nossa, usei a palavra forte, foi contundente. Acho que a minha expressão também não é condizente com... E começamos a fazer o balanço das nossas atitudes. A chamada reforma íntima que a gente, né, tem que fazer, não podemos escapar disso. Eles continuam e diz: o homem, desde então, pode escolher o desenvolvimento do livre-arbítrio que acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. O desenvolvimento do livre-arbítrio, condição de todos nós, e Deus nos deixa livre para essa situação. Agora, gente, nós vamos dar um pulinho numa outra questão. E essa questão a gente ouve assim por aí. É dito que foi Leon Denis que falou, parece que foi Leon Denis, há indícios que foi Leon Denis. E qual que é a questão, né? O espiritismo será, ele é a religião do futuro? Essa é a questão. E será que foi Leon Denis que respondeu ela? E por que vamos trazendo ela agora aqui? Por causa dessa situação que nós estamos estudando, e o espiritismo, ele é a luz. Kardec vai usar a expressão, ele é a chave. Nós passamos várias questões aqui, tem muitas mais ainda, né, atreladas ao progresso, e nós temos muitas outras que só com a chave, como Kardec diz, abrir a porta do entendimento pelo Espiritismo. Aquele princípio nobre que o progresso intelectual engendra o progresso moral, uma das questões basilar da nossa doutrina. Então, é o livro de Leon Denis, Síntese Doutrinária, Prática do Espiritismo. Ele recolheu questões várias lá da época, lembrando que ele foi contemporâneo de Allan Kardec, e ele traz para dentro desse livro. E a questão 142 do capítulo 7, Prática Experimental, é esta. Então, o Espiritismo é a religião do futuro? Ele mesmo recolhe a questão, várias, e ele mesmo responde nesse livro. E ele vai dizer: ele é, antes de tudo, o futuro das religiões. É a religião do futuro, é o futuro das religiões. Do que nós estamos tratando? Lei do progresso. É uma lei verdadeira e o Espiritismo a estuda a essas minúcias? E, então, o Espiritismo vai fazer base. Não necessariamente, como falamos, da maneira, né, como a gente entende que faria, talvez, por outras religiões. Muito bem. Vamos agora aqui na nossa telinha de novo, né, fazer a nossa apresentação e entender essa figura agora. Como é que nós vamos entender ela? Nós estamos na lei do progresso. O que significa, talvez, essa alavanquinha? O amor de Deus. Seria o Espiritismo uma das leis dele, dizendo que nós não retrogradamos? E como que nós não vamos retrogradar? Então, podemos definir que essas engrenagens que nós deixamos para a gente raciocinar, sou eu, vocês, todos nós e as nossas reencarnações. Como é que é a questão 580, mesmo tentando a gente talvez voltar, está lá colocado
a travinha, a gente não consegue retrogradar. Questão 118, 778 também. Então, Deus colocou a travinha. O amor de Deus colocou uma travinha, dizendo que se nós passamos pelas provas, assimilamos tudo, não voltamos. Que mais nós podemos definir pela figurinha trazida da internet e tentada ilustrar o nosso tema de hoje? Quem deve andar aqui? Quem é que pedala essa engrenagem? Os espíritos, o anjo da guarda, os espíritos de luz, Jesus, o nosso missionário maior, todos nos ajudando. Mas o pedalzinho é eu que vou movimentar. Então, Jesus mostra os caminhos, mas quem vai andar somos nós. Ele mesmo disse que vence o mundo, né? E como eu devo movimentar essa vida, movimentar essa alavanca, pelo aquele amor maior de Jesus, aquele amor evangélico, aquele amor incondicional do Mestre que nos trouxe. Gente, é uma singeleza aqui as figuras que a gente traz para raciocínio, mas se debatendo com esse tema da lei do progresso, tentar uma figuração de como ela funciona. Para fazer o encerramento com uma mensagem. E qual é a mensagem que a gente traz para fazer esse fechamento aqui do nosso encontro? A bênção do trabalho. Nós falamos em lei do progresso, falamos que não adquirimos as coisas gratuitamente, falamos também que a gente progride pelos próprios passos, pelos próprios caminhos. E Meimei, nesse livro Pai Nosso, tem o livro Pão Nosso, mas esse de Meimei, o espírito Meimei, é Pai Nosso, na psicografia do Chico Xavier. Capítulo 35, a bênção do trabalho. É pela bênção do trabalho que podemos esquecer os pensamentos que nos perturbam, olvidar os assuntos amargos, servindo ao próximo, no enriquecimento de nós mesmos. Com o trabalho, melhoramos nossa casa e engrandecemos o trecho de terra onde a providência divina nos situou. Ocupando a mente, o coração e os braços nas tarefas do bem, exemplificamos a verdadeira fraternidade e adquirimos o tesouro da simpatia, com o qual angariaremos o respeito e a cooperação dos outros. Quem não sabe ser útil não corresponde à bondade do céu, não atende aos seus justos deveres para com a humanidade, nem retribui a dignidade da pátria amorosa que lhe serve de mãe. O trabalho é uma instituição de Deus. E assim Meimei termina essa mensagem lindíssima que vem ao encontro do nosso tema da lei do progresso. E podemos resumir dizendo assim, que quem faz o nosso progresso somos nós mesmos, claro, com o auxílio de Deus Pai. Era isso que nós tínhamos sobre o tema, gente. Muito obrigada, Moroni. Não há outro caminho, né? A lei do progresso é a lei do trabalho, e que possamos progredir, né, moralmente, nessa caminhada de luz que os espíritos benfeitores caminham conosco. Então, basta o nosso esforço para que a gente consiga seguir em frente. Você poderia fazer a nossa oração final? Então, nesse clima e momento sublime que é uma oração, nos colocamos o pensamento, assim também como todas as nossas faculdades que Deus nos deu, uma delas que a gente viu, que é a consciência, a outra que é o livre-arbítrio, em prol de nós mesmos, em prol do nosso trabalho perante as leis de Deus. E nesse momento que alçamos o pensamento ao Mestre querido,
que tanto nos ensinou, quer pelo ser modelo, por ser o nosso guia, e também por tudo que ele deixou de legado, como foi o Evangelho, que chega até nós, dizendo com toda a tranquilidade que ele nos transmitiu a sua vida, de que ele, o Mestre amado, venceu o mundo. E antes ele pede para não termos, nesse mundo de aflições, os medos que nos caracterizam na caminhada. Que possamos, com essas lições que acabamos de ver, embora de modo até reduzido por causa do tempo, mas que nos convidam muito mais na vida a tomar conhecimento, antecipar as coisas da vida espiritual, como está na questão 918 do Livro dos Espíritos. Como reconhecer aquele homem que está atingindo esse progresso, está seguindo a lei do progresso. Também não vamos esquecer que nessa caminhada nós temos os próximos conosco, aqueles que estão nas nossas famílias, nos nossos ambientes sociais, nos nossos ambientes de trabalho, aqueles que cruzamos inevitavelmente na vida e que muitos deles necessitam do nosso olhar mais caridoso, do nosso olhar de ajuda, do nosso olhar de interesse pela vida que eles têm e também estão, como filhos de Deus, progredindo. Nesse momento, fazemos os nossos pedidos aos quais queremos evoluir, aos quais queremos as nossas curas para os nossos males, as nossas doenças, imaginando o Mestre no nosso coração. Nós vamos nos despedindo desse encontro de luz, agradecendo e dizendo assim: graças a Deus. Mais uma vez, muito obrigada, Moroni, pelos ensinamentos na noite de hoje. E obrigada a todos pela companhia. E nos vemos até a próxima.